Mais uma vez vem aquela velha dúvida, será que agora que vale a pena eu colocar etanol no tanque do meu veículo, do meu carro? Tem moto também que funciona etanol, será que é o momento? Porque sabe qual é o segredo da história? Você normalmente tem o etanol num valor mais baixo, só que o consumo do seu carro, do seu veículo muda. Você tem que abastecer, tem uma autonomia menor, tem que abastecer mais vezes com etanol. Entendeu o raciocínio? Então, tem que fazer a continha para saber se vale a pena. Vários fatores precisam ser observados para saber se é mais vantajoso agora usar o etanol. Tem a proximidade da safra da cana-de-açúcar, por exemplo. Será que ela pode ser uma aliada aí para manter o preço desse tipo de combustível mais em conta para a gente? Vamos conversar sobre isso aqui com Pedro Trindade. Ele está com um economista, que é o pessoal que bota lá na ponta do lápis. E agora, hein? Já vale? Hein, Pedro Trindade? Vamos matar já essa charada aí. Já vale colocar etanol em vez de gasolina no tanque do carro? Bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Murilo. Bom dia para você que está aqui com a gente, seja desde o comecinho do jornal ou que foi chegando. Mais uma vez eu vou falar sobre a situação aí dos combustíveis, desta vez acompanhado do Breno Ruiz, que é economista, especialista aí em combustíveis. E olha, você que está aí querendo saber esse cálculo, já pega um papel, uma caneta, ou pode pegar a própria calculadora do celular, né, Breno? Que o cálculo é bem simples e ele vai explicar para a gente. Bom dia, Breno, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Grande do Norte. Eu queria saber como é feito esse cálculo para saber se realmente compensa investir aí no etanol diante do preço da gasolina, que custa praticamente R$ 8,00 em alguns postos de combustíveis de Natal. Bom dia, Pedro, e bom dia a todos. O cálculo é muito simples, né? Existe uma regra de bolso, vamos dizer assim, que o motorista deve dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o resultado disso for até 0,7, ou seja, 70%, é vantajoso abastecer com o etanol, certo? Aí o consumidor pode perguntar, de onde vem esse 0,7, né, ou 70%? Na verdade, o que a gente sabe é que o etanol ele tem uma menor eficiência energética, então ele tem uma eficiência de mais ou menos 70% do que representa a eficiência da gasolina. Então isso precisa ser refletido no preço para que valha a pena você abastecer com um combustível que é mais barato, mas vai dar uma menor autonomia para o seu veículo. Isso independe do modelo, Breno? Ou tem um modelo específico que funciona mais? Porque o flex é bastante comum, né, aqui no Brasil? Exatamente. Essa regra dos 70% é uma média que geralmente é difundida essa regra. Mas cada motorista pode fazer o cálculo específico do seu veículo, que pode haver alguma variação. Pode chegar a 72%, 73% essa conta. Então o consumidor pode obter o consumo real, né, do seu veículo, seja na gasolina ou no etanol, né, e fazer esse cálculo. Então você pode consultar aquela etiqueta do Imetro que vem no veículo ou consultar na internet e você vai dividir quantos quilômetros por litro o carro faz no etanol e na gasolina. Eu posso citar um exemplo aqui. Por exemplo, um veículo que faz 10 quilômetros por litro na gasolina e 7 quilômetros por litro no etanol. Se você dividir 7 por 10, você vai chegar ao 0,7, certo? Que aí é a regra padrão que a gente tem de bolso. Mas essa conta pode ser diferente de acordo com o modelo do veículo. E o próprio consumidor pode calcular desde que ele saiba qual é o consumo em etanol e o consumo em gasolina do seu veículo. Breno, e é importante destacar, né, que o mercado é muito momento. Ou seja, é necessário considerar o que está acontecendo no momento para justificar, por exemplo, a alta do petróleo e também a queda aí no preço do etanol. Explica para a gente direitinho o que é que está justificando essas duas situações, por favor. Na verdade, do mercado de petróleo, a gente sabe que é um momento de muita turbulência internacional, né? A gente tem um mercado internacional integrado, está havendo muita volatilidade, né? O preço do petróleo já superou os $100, bateu em 120, mas agora está em queda. A volatilidade é esse sobe e desce dos combustíveis. Dada a política de preço da Petrobras atual, essa variação no barril do petróleo é repassado para o consumidor final aqui na gasolina. E o que deixa o consumidor um pouco curioso e até desconfiado é por que o etanol ele acompanha esses aumentos, né? O etanol vai subindo, mas são dois produtos de origem distinta. O petróleo vem de um mineral, né? É um hidrocarboneto, e o etanol ele tem origem agrícola, né? Sobretudo a cana-de-açúcar, mas também existe o etanol fabricado a partir do milho. Então, isso gera um pouco de dúvida no consumidor.
Mas aí tem uma estratégia das próprias distribuidoras, porque as distribuidoras elas vendem tanto a gasolina quanto o etanol. E elas têm o interesse em manter, digamos, uma demanda mais ou menos estável para os dois combustíveis. Curiosamente, quando o petróleo sobe e a gasolina sobe, o etanol acompanha essa variação, de tal modo que essa proporção de 70% ela fica mais ou menos a mesma coisa, de modo que o consumidor fica indiferente entre um ou outro. Excelente. Breno Ruz, economista, especialista em combustíveis, apresentou aí esse cálculo, né, simples, e a gente espera que ajude você que está nos acompanhando aqui para economizar o máximo possível em relação ao abastecimento, seja aí do etanol, da gasolina ou até mesmo do gás natural que conversamos um pouquinho mais cedo no jornal, né, Murilo? É isso aí, Pedro. Deixa eu aproveitar, não sei se o nosso contato está ok aí, porque já tem um anúncio de redução do barril do petróleo no mercado internacional. Se não me falha a memória, 27%. Aproveitar o economista para saber, se ele tiver essa informação, em quanto tempo a gente deve esperar que essa queda, a gente fala tanto de aumento, que a queda se reflita nas bombas, né? Que a gente tem uma redução no preço da gasolina. Já dá para dizer? Não sei se você conseguiu ouvir, Pedro. Breno, Murilo falou lá no estudo que teve uma atualização em relação aí à valorização do barril do petróleo. Será que esse impacto vai chegar quando aí ao consumidor na bomba e de como será esse valor? Para mais, menos? Na verdade, esse impacto já tem chegado aqui no consumidor final, né? Como eu falei anteriormente, o barril, decorrência da guerra da Ucrânia e dessa turbulência internacional, ele chegou a bater nos $120, agora está na faixa dos $100, né? Então, a gente já tem observado esse aumento. A gente precisa, para olhar um pouco para o futuro, ter uma ideia de qual patamar o nível do preço do petróleo vai ser, digamos, estacionado. Ele vai oscilar em torno de qual média ali, mais ou menos $100. E aí a gente tem uma noção mais duradoura de quanto vai ser esse preço para o consumidor final. Mas nos últimos dias, recentemente, tem havido uma queda do preço internacional do petróleo, embora ainda esteja num patamar muito elevado, né? Mas ele já esteve um pouco mais alto nas últimas semanas. Nossa expectativa é que continue em queda, né? E principalmente a redução do preço na bomba, né? Para o consumidor final.